vídeo anterior, exploramos a história do desenvolvimento do tanque durante a Primeira Guerra Mundial. Desta vez, vamos avançar no tempo, até o início da Segunda Guerra Mundial, citando os primeiros blindados usados no conflito. Depois iremos ir a cada ano, explorando os principais modelos de cada potência da Segunda Guerra Mundial. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, vários modelos de tanques começaram a surgir pelo mundo. Os britânicos e americanos acreditavam que os tanques pesados e lentos da Grande Guerra, como o Mark VIII, seria o padrão. Só que, como eu disse no vídeo passado, o modelo pequeno e leve da Renault, o Renault FT, tornou-se a tendência da época. Isso se deve principalmente por causa das crises econômicas, como a de 29, que deixaram os países por todo o mundo com pouco dinheiro para investirem nos blindados. E também porque esses tanques leves eram ótimos contra a infantaria, o que era conveniente para as potências europeias usarem nas suas colônias. Oficiais por todos os exércitos argumentavam que os tanques poderiam agir de forma independente, e que todo o exército poderia ser mecanizado e modernizado. John Frederick Charles, no Reino Unido; Charles de Gaulle, na França; George Patton, nos Estados Unidos; Mikhail Tukhachevsky, na União Soviética; e Heinz Guderian, na Alemanha. Os únicos que realmente tiveram sucesso foram os soviéticos e alemães, já que depois da Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil Russa, os exércitos dos dois países estavam sem a velha guarda para atrapalhar. É importante dizer que os alemães não foram inventores da doutrina de Combined Arms. Enquanto a Alemanha ainda desenvolvia a sua Bewegungskrieg, outros pensadores estrangeiros já tinham apresentado a ideia, tanto que os soviéticos já estavam com a teoria da batalha profunda mais amadurecida antes da Segunda Guerra Mundial. O que colocou os alemães na frente dos soviéticos foi que os vermelhos ainda não tinham uma capacidade industrial de realizar a mudança total no exército. Este novo jeito de se fazer a guerra foi colocado em prática na Guerra Civil Espanhola, onde os alemães e soviéticos testaram suas novas armas e a nova teoria. Mas antes de falar do que realmente aconteceu na Espanha, precisamos saber o básico da doutrina de Combined Arms. Basicamente, como está no nome, é o uso combinado da infantaria, blindados, mecanizados e força aérea no campo de batalha, feito através de uma nova tecnologia de comunicação de ponta, mesmo que durante a guerra isso não acontecesse muito bem, com os tanques sendo a força principal, apoiados pela infantaria e força aérea. Voltando para a Espanha, os soviéticos tiveram problemas para executar suas ações militares. Seus tanques, o T-26 e o BT-5, que era baseado nas inovações do americano John Walter Christie, a suspensão Christie, que dava uma velocidade absurda para o veículo. Em contrapartida, os dois tinham uma blindagem muito fraca e não conseguiam se comunicar com as outras tropas espanholas, deixando toda a movimentação um caos, o que fez a União Soviética repensar sobre essa mecanização. Os alemães, por outro lado, conseguiam se organizar e comunicar suas tropas melhor, mesmo que seu Panzer I não estivesse no padrão que Guderian desejasse, por ser muito leve e desprotegido, além de apenas possuir metralhadoras. Os italianos também enviaram um blindado para a Espanha, o monstro blindado Carro Armato L3. Os franceses se destacaram pela modernização rápida e gigantesca do seu exército. Nos anos 20, eles eram os únicos com uma força blindada expressiva, mas a doutrina francesa limitava muito seu uso e potência. Antes da Segunda Guerra, os franceses desenvolveram um dos tanques mais poderosos da época, o Char B1 bis, um tanque pesado com impressionantes 60 mm de blindagem e armado com dois canhões, um de 75 mm e o outro SA-35 de 47 mm, superior a qualquer blindado da Europa. Depois de uma série de eventos, um certo austríaco de bigode invadiu a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial, dando o momento perfeito para os tanques mostrarem a sua glória. Na invasão da Polônia, os tanques foram usados de uma boa forma, o mais que não existisse uma força blindada polonesa que realmente conseguisse enfrentar uma alemã. As coisas ficaram interessantes na Batalha da França. Os franceses possuíam os tanques mais poderosos de todo o mundo, mas sua doutrina de tanques de infantaria e a pouca comunicação entre as tropas fazia os tanques serem inúteis.
ao contrário dos tanques alemães, que tinham um sistema avançado de comunicação, dando uma gigantesca vantagem em combate. Ainda assim, comparando os blindados dos dois países, os alemães tinham desvantagem na questão de números, blindagem e arma, já que os Panzer III e IV, os tanques alemães mais modernos, tinham até dificuldade em penetrar os blindados franceses, como foi mostrado na Batalha em Stonne, na França, onde o Char B1-Eur conseguiu destruir 13 tanques, Panzer III e Panzer IV. Os tanques britânicos que participaram durante a Batalha da França, em Arras, também mostraram seu poder, com os tanques Matilda I e Matilda II, e como os franceses conseguiram causar um dano nas forças alemãs. Estes mesmos tanques foram usados em Dunkerque para ajudar as tropas britânicas a escaparem da França. Depois da rápida e eventual derrota da França em junho de 1940, a Itália entrou no conflito, declarando oficialmente guerra aos aliados. Os italianos tinham uma força blindada muito fraca, com a maioria deles sendo tanquete L3, mas também 200 tanques carro armato M11. Não muito depois da declaração de guerra da Itália, a França assinou o segundo armistício de Compiègne, deixando o país dividido entre a França de Vichy e a França Livre. E daqui até o fim da guerra, os franceses não vão desenvolver um tanque muito importante para citar no vídeo, então vamos tirar a França a partir daqui. Mas não fique triste, porque uma nova nação vai entrar na jogada. Antes da Segunda Guerra Mundial estourar na Europa, os soviéticos já tinham a maior força blindada de todo o mundo, que era constituído dos blindados T-26, um tanque lento de infantaria, e os tanques BT extremamente velozes. Quando eles foram usados em combate na Guerra Civil Espanhola e nos confrontos com o Japão na fronteira, mostraram ter uma blindagem muito fraca. Então, os soviéticos começaram uma busca para mudar estes tanques para um novo modelo que conseguisse ter uma blindagem forte e uma boa velocidade. O engenheiro soviético Mikhail Koshkin tinha idealizado um veículo relativamente leve e com uma blindagem realmente forte. Imagine a ideia mais simples do mundo, mas que ainda assim é genial. Bom, foi assim com a angulação que o blindado desenvolvido por Mikhail apresentou. Essa angulação de 60 graus dava à placa de 47 mm uma blindagem efetiva muito maior, mesmo mantendo a grossura e peso da placa o mesmo. Outro avanço que o T-34 tinha era o motor a diesel, que diferente do de gasolina, não explodia quando uma bala atingia o motor. Mesmo com uma série de problemas, o T-34 entrou em produção em 1940. Com uma torreta menos poderosa, a L11 de 76 mm, em vez da F-34 que Vasily Graben queria, mas por motivos burocráticos o canhão não foi trocado. Outro problema era que apenas os T-34 dos comandantes de companhia teriam rádios, já os outros tanques teriam que se comunicar através de bandeiras. Em competição com o tanque T-34, existia o tanque pesado KV-1, que obviamente, diferente do tanque médio, era muito mais pesado e com uma blindagem maior, de 85 mm, mas sem a angulação. Em 1941, a versão com o canhão F-34 e outras modificações entrou em produção, mas as coisas mudaram em 22 de junho de 1941, quando a Alemanha declarou guerra na União Soviética, lançando uma enorme invasão e bagunçando todo o Exército Vermelho. Quando a Operação Barbarossa começou, os soviéticos tinham 967 T-34 e 508 tanques KV. Quando os alemães encontraram um tanque T-34, foi um grande choque, já que nenhum tanque ou arma antitanque conseguia penetrar o blindado, até ele se encontrar com a Flak de 88 mm, uma arma antiaérea que conseguiu penetrar o blindado e destruí-lo. Nos seus primeiros dias, o T-34 deixava um rastro de destruição pelas tropas alemãs. Ainda assim, os soviéticos perdiam muitos veículos, o que é parcialmente culpa de sua pouca qualidade e a falta de comunicação. Heiss-Guderian viu essa situação e pensou, putz, então os alemães começaram a estudar o tanque e projetar o seu próprio blindado. A mesma coisa aconteceu com o KV-1.
Enquanto isso, eles apenas modificaram seus modelos já presentes para conseguir pelo menos penetrar os tanques soviéticos, como o Panzer IV, que na sua versão F2 adotou o canhão KWK 40 L43 de 75 mm. Enquanto isso, no Reino Unido, o desespero de perder a França levou ao desenvolvimento do Churchill, que já tinha entrado em produção no mês de junho. Logo depois, os britânicos já foram colocando em produção a segunda versão do Churchill, a versão Mark II. O tanque realmente só veria combate no ano seguinte. No final do ano, os japoneses executaram um ataque na base naval de Pearl Harbor, dando a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas o resto ficará para o próximo vídeo. Me desculpa por isso, mas eu não quero que este vídeo fique com 20 minutos de duração. Além que o próximo, vamos dizer, episódio vai depender do desempenho deste vídeo. Então se gostou, mostre o mínimo de apoio que você conseguir. Nos vemos em breve. Muito obrigado a todos e adeus.